Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. Eu queria mais uma vez insistir e pedir a você, telespectador que nos acompanha, que se inscreva no Facebook e no YouTube, principalmente no YouTube, porque para que nós possamos fazer nossas transmissões ao vivo, devido ao tempo do programa, há necessidade de um número mínimo de inscritos. Então, se você puder dar um likezinho lá e se inscrever, Família Penhorada agradece. Mas vamos lá. De quem é a missão de proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública? Claro, estou falando da Polícia Militar. Foi nas primeiras décadas do século XIX, quando São Paulo era colonial e ainda era burgo de estudantes, que era fortemente marcada pela presença da Faculdade de Direito, que foi criada por ordem de D. Pedro I em 1827. Foi nesse período que se viu a necessidade da criação de uma força policial. O ato de criação da Polícia Militar pode ser reconhecida e creditada pela reunião que aconteceu no Conselho da Província de São Paulo e que era presidida naquele ato pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguilar. Essa reunião foi realizada no dia 15 de novembro de 1831. Inicialmente, o efetivo era composto por apenas 100 homens que andavam a pé e mais 30 que andavam a cavalo. E foi só a partir de março de 1832 que, pela falta de um quartel próprio, ela foi instalada na ala térrea do Convento do Carmo, situada naquele quadrilátero da Sé, hoje já está demolida, que era a que nós chamamos do Centro Velho de São Paulo. A Polícia Militar Paulista, nos seus 188 anos de existência, foi organizada, reorganizada diversas vezes. Inicialmente recebeu o nome de Guarda Municipal Permanente. Já no século XX, foi denominada Força Policial, Força Pública, entre outros títulos, até ser reconhecida como é hoje por Polícia Militar do Estado de São Paulo. Enormes e relevantes serviços são prestados diariamente pela instituição, quer seja no combate ao crime, na defesa do nosso patrimônio, na defesa do cidadão, na ordem social e até mesmo no socorro a vítimas. Para conhecermos sua atuação na Polícia Militar, falarmos sobre sua vida e até mesmo de sua participação na política, estou recebendo hoje, com muito orgulho, o Coronel José Eduardo Stanelles de Aquino. Coronel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, é sempre um prazer falar para a nossa população. Como sempre nós fazemos, Você, apesar de ter participado da política, você sabe que a cidade cresce muito, muitas pessoas não te conhecem, então nós vamos nesse primeiro bloco especular a sua vida. Você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Ribeirão Preto, Então, na época, o meu pai era tenente, recém-formado na Academia do Barro Branco, e foi mandado para Ribeirão Preto, para trabalhar no batalhão lá. Foi quando eu nasci, e em seguida ele veio de volta aqui para o litoral, e desde cedo eu estou aqui, desde criancinha, desde 7 anos de idade. Você estudou aqui, então? Estudei no Adali Coelho Passos, no Tomás Ribeiro de Lima, estudei aqui, sim. Você lembra o ano mais ou menos que foi essa chegada aqui? Foi em 1974. Foi pouco depois da catástrofe, então? Foi depois da catástrofe. Meu pai trabalhou na catástrofe aqui. Ele desceu com uma equipe da polícia de Ribeirão Preto para cá, E trabalhou em resgate de pessoas, trazendo medicamentos para cá, com a equipe médica também. Sua formação acadêmica? Eu sou formado em Direito, no Unimódulo, no módulo aqui em Caraguatatuba. Sou pós-graduado em Direito pela Universidade Salesiana. Tenho mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e tenho doutorado também em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Eu me lembro da sua chegada aqui, que foi com a implantação, pelo menos que eu me lembro, do Corpo de Bombeiros. Foi o primeiro quartel, vocês chamam companhia, quartel para mim, do Corpo de Bombeiros, foi isso? Foi. Eu vim para o Litoral Norte trabalhar, depois de formado, em 1991, no posto de bombeiros de São Sebastião, e aí nós começamos um processo junto com a prefeitura, na época o prefeito era o Antônio Carlos, para construir um quartel de bombeiros aqui. E em 4 de outubro de 1999 nós inauguramos o quartel e eu fui o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caraguatatuba. E parece que o projeto foi seu também.
Então, essa história, a gente quis criar um quartel numa estrutura pré-moldada. O nosso comandante era o Coronel Souza Pinto, comandava o 20º Grupamento de Bombeiros, né? E o 11º Grupamento de Bombeiros. E ele falou, olha, por que você não faz uma estrutura pré-moldada? É muito mais barato, depois que você cobre o quartel, você pode trabalhar embaixo com sol, com chuva, ganha tempo de obra e tal, e não tem nenhum assim, se der certo vai virar modelo para o Brasil isso, né? E aí nós desenhamos, eu fiz o desenho, fiz a planta do quartel, reunimos os oficiais, cada um deu suas opiniões, seus palpites, levamos para a prefeitura aprovou, contratou, e depois daquele quartel, realmente ele se tornou modelo, né? O coronel fez uma profecia, e já montaram um quartel igual em Caçapava, no Nordeste já tem alguns quartéis iguais aos nossos, no estado de São Paulo tem vários quartéis parecidos com os nossos, todos em galpão pré-moldado. Eu me lembro, na época tinha um curso lá de bombeiro mirim, se não me engano, tinha um sargento que cuidava disso, existe ainda isso? Sim. Nós montamos 2 projetos, né? No ano 2000, a gente criou o Bombeiro Mirim e nós criamos também o SOS Resgate da Cidadania. O Bombeiro Mirim era em parceria com a prefeitura, para tirar as crianças da ociosidade. Então a criança estuda de manhã, à tarde ela vai para a rua. Então a gente trazia essas crianças para o quartel. E o SOS era em parceria com o governo do estado e com uma ONG de Caraguatatuba. A gente era para crianças, voltada a crianças mais carentes. Então elas tinham alimentação, elas recebiam uniforme, e todas as crianças, de manhã cedinho, elas chegavam, cantavam o hino nacional, hasteavam a bandeira, tudo aquela prática de civismo, tinham aula de judô, capoeira, artesanato, reforço escolar, elas primeiros socorros, prevenção de incêndios, teve vários salvamentos que foram feitos por alunos bombeiros mirins, né, que salvaram a vida de pessoas. Pessoas que tinham engasgado, pessoas que estavam passando mal, eles prestaram os primeiros socorros, acidentes, né? E a gente acabou multiplicando essa mentalidade prevencionista na cidade. Hoje vários deles são policiais militares, são bombeiros, são empresários, né? E as crianças acabaram sendo bem-sucedidas, foi um projeto bem legal. Você quando vem para cá, pela Polícia Militar, você já vai para os bombeiros ou você teve no policiamento antes ou iniciou a atividade já como bombeiro? Não, eu comecei no 5º Batalhão, em Taubaté, na Polícia Militar. Assim que eu me formei na academia, eu fui mandado para o 5º Batalhão, depois eu prestei o concurso para bombeiros, que você faz um curso de 1 ano, mas é mediante concurso, e é um curso nível superior também, e fui lá, fiz esses 1 ano em São Paulo, e fui mandado para o 11º Grupamento e fui comandar São Sebastião. Só tinha São Sebastião na época, né? Por causa da Petrobras. Não era na Petrobras, não. Era... Não, eu digo, por causa da Petrobras. Por causa da Petrobras, por causa do incêndio que teve na Petrobras. Tá. Eles montaram aquele quartel de bombeiros. E era tudo muito improvisado. Depois, no ano 2000, eu fiz uma parceria com a Petrobras e nós levamos o quartel de bombeiros para a área da Petrobras, para melhorar a estrutura. Se a gente colocar em conflito com o governo do Estado, nós sabemos que na estrutura do país, né, a estrutura administrativa, a competência de segurança pública é do governo do Estado. Sim. Né? Sabemos também que o município é quem menos recebe da fatia ou do bolo dos impostos. Uhum. Você acha justo o município ter que pagar ainda ou ter que fazer parcerias para trazer um batalhão? É uma pergunta que eu me faço não só por causa disso, mas por outros eventos também. Na verdade, assim, a Constituição fala que segurança pública, né, é obrigação do Estado, mas também é dever de todos. Então, o município pode participar, a União pode participar, e a gente sabe que se deixar tudo por conta do Estado, o Estado acaba não tendo as devidas condições aí de dar uma segurança pública de qualidade para as pessoas. Então, os municípios têm investido nos seus cidadãos, né, ajudando, fazendo parceria com a Polícia Civil, faz parceria com o Judiciário também, constrói fórum, promotoria. Então o município ele tem sido um grande parceiro de todas as atividades do Estado. O que eu acho injusto é que o repasse que é feito para os municípios é muito pequeno. Eu acho que a questão, até a nível federal, deveríamos rever um pouco essa situação, né? Porque eu sou municipalista. Eu acho que, já que o município arca com grandes somas, com grandes despesas, ele tem que ter recursos para isso. Com toda certeza. Na verdade, a nossa federação é mal estruturada, né? Com Concordo. Toda certeza. Mas voltando à sua vida, casado? Casado, com a Luz Marina, uma pessoa sensacional, tenho 2 filhos, né?
a Paola e o João Eduardo, né? Duas criancinhas, uma de 28 e outra de 19, né? Algum deles foi para a carreira militar, não? Não, não. O João, ele está fazendo engenharia ambiental e a Paola é designer de moda. Perfeito. E sua esposa tem uma atividade, professora também? Ela né? é professora do Instituto Federal. Ah, do Instituto Federal. Do Instituto Federal. Que matéria que ela dá lá? Ela dá administração, ela é formada em administração, Administração. né? O Marli não teve aula com ela, não? Não? Ela deu aula no módulo também, Deu muito aula no tempo, módulo. Pode ser que eu conheça o dinheiro, realmente não estou lembrado. Mas, Tanelis, eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo comercial e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse segundo bloco. Coronel Stanelis, pode chamar Stanelis, né? Sim, claro. Sem problema. Vamos falar um pouquinho da Polícia Militar, né? Do bombeiro para a Polícia Militar. É uma mudança de função muito drástica, né? O que você tem a falar a respeito? Então, a gente como servidor público, né? A gente vai para onde o comando nos determina. E são aprendizados, né? Eu fui para o Corpo de Bombeiros, trabalhei em várias unidades do Corpo de Bombeiros. Depois que eu saí do Corpo de Bombeiros, eu fui ser o subcomandante do Centro de Armamento e Munição da Polícia. Não entendia nada de arma, colete balístico, nada disso. Fui aprender isso lá. A gente fazia licitação para comprar armas, munições, coletes balísticos, blindagens para viaturas, né? Depois eu fui ser o chefe do Centro de Intendência da Polícia. Eu comecei a comprar farda, capacete, bota, essas coisas para a polícia. Fui comandar o CPA M4, fui promovido a coronel, fui o subcomandante do Comando de Policiamento da Capital. O Coronel Dimitrios era o comandante, eu era o subcomandante. Então eram 24 mil homens e mulheres que trabalhavam sob comando nosso. Depois fui o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano 4, que era um grande comando que tomava conta da Zona Leste, 5 milhões de pessoas. Depois fui diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Fui comandante do policiamento metropolitano, que são aquelas 28 cidades em volta da capital, que a gente chama de muralha da capital. E por último, fui comandante do CPI-1. Então são coisas completamente diferentes, regiões diferentes, você vai aprendendo coisas novas e tem que se virar nos 30, né? Porque a polícia paga a missão e você tem que desempenhar. Em termos de periculosidade, acho que São Paulo é pior, né? São Paulo tem regiões bastante violentas. Né? Bastante violentas. No CPI, quando você esteve aqui no CPI, você comandava inclusive Litoral Norte, né? Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Quantos homens envolvidos? A gente tinha 1.200 homens e mulheres, mais ou menos. E número de viaturas? São muitas, eu nem lembro a quantidade, mas eram muitas. Os batalhões tinham muitas. A nossa frota era composta por 240 viaturas operacionais, se não me engano, mais viaturas orgânicas, motos, helicóptero, temos um comando de aviação na polícia. Então, é muito vasta, né? Helicóptero que quase toda temporada vem para cá, né? Vem para cá. Às vezes vem 2, né? Às vezes vem 1. Depende do ano. Nós tivemos uma enchente no governo Trombini. Eu não sei se você estava por aqui. Tava. E caiu serra. E Sim. Foi um carnaval terrível, né? Foi 2005, se não me engano. Isso, foi 2004, 2005. E naquela oportunidade, o comandante aqui era o Romano. Era o Capitão Romano, né? Era. E eu me lembro que eu era presidente da Associação Comercial, o Trombini chamou porque ele precisava apoio para cancelar o carnaval. Né? Era o Romano ou era o Mark? Não, era o Romano. Era o Romano? Era o Romano. O Mark veio depois. Veio depois. E aí fomos lá, o Romano falou, olha, César, ou a gente socorre as vítimas embaixo d'água ou faz policiamento de carnaval. Não tem outro jeito. Tinha caído a captação de água do Guaxanduba, tá? A coisa estava um caos, né? Aí nós apoiamos e à tarde, acho que meia hora, 1 hora depois, nós fizemos o sobrevoo com o helicóptero da PM, né?
Foi o Romano, fui eu, foi o Trombini, foi alguém da imprensa também. E a gente fez toda a volta aqui por cima da fazenda e tal. Então foi um voo terrível para a gente ver, mas muito, muito, muito interessante. Nunca tinha andado de helicóptero, né? Aquela enchente foi grande. Eu me lembro que na época eu estava no Corpo de Bombeiros e meu irmão tinha uma lanchinha de madeira, uma Cabrasmarzinha, 19 pés de madeira, e tinha caído todos os acessos para Ubatuba, e lá em Pissinguaba tinha descido um morro soterrando várias famílias e tal. E aí nós pegamos a lanchinha do meu irmão, colocamos 7 bombeiros dentro, equipamentos, e fomos para lá com um marzão gigante. Imagina ondas assim da altura dessa casa aqui, a gente subindo, descendo, e fomos para lá de lanchinha de madeira, porque não passava viatura, não passava nada. A gente fala do risco do policial militar, mas o bombeiro também tem situações de risco grave, né? E, claro, acho que o reconhecimento público pelo bombeiro é muito grande. O que você me fala desse acidente que aconteceu na caverna agora, dias atrás? É um acidente terrível, né? Eu acho que, assim, bombeiro tem que estar preparado para tudo, né? O bombeiro treina, a gente tem um curso específico para isso, um curso para quando há um desabamento de edificações e tal. Eu, inclusive, participei de uma ocorrência com o desabamento de um prédio também, em Guarulhos, né? E as situações são muito complicadas. Esses locais assim que são enclausurados, que você tem pouco ar para respirar, sujeito a desmoronamentos, você tem que fazer escoramento dos locais para você progredir dentro desses locais. Às vezes você chega na vítima, a vítima está presa com pedras, você não consegue remover de imediato, você também não consegue usar equipamento pesado como uma escavadeira porque pode machucar a vítima. É um trabalho extremamente delicado, cada ocorrência é uma ocorrência, e os caras que vão para lá, eu vou dizer para você, são heróis mesmo. Né? São. E a nível de equipamentos? Os bombeiros hoje têm bastante equipamento? Hoje tem muito equipamento, né? Quando eu estava em São Sebastião, na época, em 1991, a gente tinha 3 equipamentos de respiração autônoma só, né? A gente não tinha equipamentos hidráulicos para desencarcerar vítimas presas em ferragens, não tinha nem a unidade de resgate. Eu trouxe a primeira unidade de resgate aqui para o Litoral Norte, né? E hoje não, hoje você tem os quartéis de bombeiros bem equipados, né? É que a gente vê os filmes americanos, né? Os caras têm de tudo que você pode imaginar, né? Tem, mas eles têm muito recurso, né? Os Estados Unidos é um país muito rico, né? E lá o bombeiro é voluntário, a maioria é voluntário. Eu sou muito a favor do bombeiro voluntário. Na minha campanha para prefeito, uma das coisas que eu queria fazer é expandir o bombeiros voluntários aqui no Litoral Norte, né? Aqui em Caraguá, né? Como é que funcionaria isso? Então, existem vários tipos de bombeiro voluntário. Tem o bombeiro voluntário totalmente voluntário, como tem nos Estados Unidos. Então, eles recebem alguns benefícios da comunidade. Por exemplo, o cara não paga o IPTU, se ele é bombeiro voluntário. A empresa dispensa ele nos dias que ele está de serviço e não desconta o dia dele, porque as pessoas entendem da importância do bombeiro, né? E existe o bombeiro part-time, né? Então, Portugal tem isso, na Europa tem o part-time. E como é? Ele é voluntário, mas ele acaba recebendo por hora trabalhada. Então, ele faz um curso, recebe uma credencial para ser bombeiro, e se der uma ocorrência, ele sai do serviço dele, vai atender a ocorrência, ele recebe por esse período, mas ele não fica recebendo mensalmente. É só durante o período de atuação. Então, barateia muito o custo para o Estado, da manutenção, mas as leis trabalhistas são outras. Aqui no Brasil existe uma dificuldade nesse sentido, precisaria mudar a legislação para permitir, né? Inclusive, eu estou preparando um modelo, um projeto de lei para isso, né? Para a gente tentar mandar para a Câmara dos Deputados aí para ver se consegue implantar, porque você aumenta a condição de segurança, você arruma uma coisa legal para as pessoas fazerem. Quem não quer ser bombeiro, né? Todo mundo quer ser bombeiro. Ser herói, né? E é legal, né? Existe uma tradição de pai para filho nesses países, em que o pai era bombeiro, tem o capacete guardado lá, depois que ele se aposentou do bombeiro, né, voluntário, e o filho também quer ser bombeiro, quer seguir os caminhos do pai, né? E ajuda a preservar a incolumidade aí da sociedade. Meirelles trabalhou com você aqui? Trabalhou comigo, o Meirelles trabalhou comigo. Quando nós montamos o Corpo de Bombeiros em Ubatuba, na época era o Eduardo César o prefeito, foi em 2005, 2006. O Meirelles foi o primeiro comandante, eu nomeei ele como primeiro comandante lá. Tá. Ele era sargento, ele foi o primeiro comandante do bombeiro lá. Eu conheci ele depois aqui. Eu comandava a região na época, ele foi para lá. Eu me lembro que teve um comandante aqui, bombeiro,
mas eu não vou me lembrar o nome agora, que era uma pessoa muito simpática também. O Paes? Eu me lembro que ele tinha um escritório fantástico. Depois ele acho que foi comandar a Polícia Militar aqui, o batalhão também. Comandando o bombeiro? Não, ele era comandante, ele foi comandante da Polícia Militar, acho que depois do MARC, mas ele vinha dos bombeiros. Ele foi para a Polícia Militar, Ele não era foi... o Padula não, né? Acho que era Padula mesmo, Padula. acho que é isso, Padula mesmo, é isso, é esse nome mesmo. Esse O nome Padula. mesmo. Padula é um cara muito cabeça, fala alemão fluente. Eu me lembro que tinha muito livro na sala dele. Tem. Tava lotado de livros lá. E ele era muito comunicativo, né? Muito comunicativo, muito simpático, né? Mas vamos falar mais um pouquinho. Como é que você vê a Polícia Militar hoje? Da época que você entrou para hoje, você acha que evoluiu bastante? Como é que você acha? Evoluiu. A sociedade ela vai mudando, né? Então a sociedade muda, as perspectivas mudam, as exigências em cima do serviço público mudam. Então eu acho assim, a polícia hoje ela tem mais regras, ela tem mais doutrinas, ela é mais cobrada, ela é mais fiscalizada, ela tem mais equipamentos. Antigamente o soldado andava com um revólver 38 na cintura, com aquele baleirão que parecia um mexicano, né? Mas hoje não, hoje nós temos armas modernas, nós temos armas não letais também, para não precisar atirar na pessoa, você consegue dominar a pessoa. Os policiais têm um treinamento assim a nível internacional. O método de defesa da vida, que é o tiro de preservação à vida, que é o método do Giraldi, ele foi reconhecido pela ONU e foi apoiado pela ONU. Então as tropas de paz da ONU usam o método que foi desenvolvido por um coronel da Polícia de São Paulo, né? Então, assim, eu acho que progrediu muito. O que precisa agora, eu acho que é ajustar a legislação nossa para o novo Brasil que vem aí. Tem muitas normas aí que beneficiam muito os criminosos, que amarram muito a justiça, né? E os criminosos às vezes acabam não sendo punidos devidamente e nem reeducados devidamente, né? Eu acho que o preso tem que trabalhar. Você tem que dar condições para o preso se recuperar, ser reinserido na sociedade, porque senão ele vai ser um pária da sociedade, vai estar sempre envolvido com o crime, a única porta que vai abrir para ele é a porta do crime. Nós temos que ter leis que ajudem as prefeituras e o próprio Estado a criar colégios com educação integral para tirar a criançada da rua, né? Porque hoje a criança trabalha de manhã, vai para a escola de manhã, à tarde está na rua. E os pais estão trabalhando. E o pai está trabalhando, o pai e a mãe estão trabalhando, não tem condições de ficar com o filho, ele vai aprender coisas das ruas, né? Nesse projeto o Bombeiro Mirim que a gente fez, a gente notava a mudança de comportamento das crianças. Então entrava aquele garoto rebelde que brigava com o pai, com a mãe, que tirava nota baixa na escola, ficava naquele regime militar, que a gente, entre aspas, né? E mudava o comportamento. E vinha pais, vinha professores falar com a gente: o que o senhor fez, capitão, com o moleque? Ele agora é o melhor aluno da sala, ele acorda de manhã, arruma a caminha dele, é bom dia papai, bom dia mamãe, lava a louça, lava o pratinho dele que ele comeu, né? Não briga mais com as pessoas, né? Então você muda. A criança é como uma esponja, ela absorve tudo que tem em volta. Então se ela está inserida no meio, se ela está inserida no meio que só tem nóia, tem droga, tem briga, tem violência, ela vai absorver isso. Agora, se ela está num ambiente controlado, com uma alimentação adequada, com pessoas educadas, pessoas dizendo para ela que ela tem que estudar, que ela tem que ter um futuro, que ela consegue, que o trabalho honesto dignifica, ela vai ser uma pessoa, um cidadão de bem. Acho que a criança já vê no policial, no militar, um herói, né? Ela vê na farda, ela vê na viatura símbolos, né, que remetem a alguma coisa importante. Né? Eu acho que é isso que é a visão da criança. Nós temos vários elogios à Polícia Militar do Estado de São Paulo por vários motivos, mas às vezes a gente também acaba tendo algumas notícias não muito boas, né? O que você atribui a alguns abusos que às vezes acontecem por parte de poucos militares, mas que acaba prejudicando o nome da corporação? Então o policial ele não é um alienígena, ele não vem de Marte para cá e entra na Polícia Militar, ele é um fruto da sociedade. Então ele traz com ele tudo que ele aprendeu na sociedade. É como a história da criança, que é uma esponja, que eu te falei agora. Tem coisas que são interiorizadas nas pessoas. E por mais que a corporação eduque, ensine, puna, expulse maus policiais, eu expulsava 300 policiais por ano, quando eu era comandante em São Paulo. 300 por ano, né? Pelas mais variadas razões, né? Então se o cara ele é pago pela sociedade e age contra a sociedade, ele não merece continuar na profissão que o remunera.
E a gente expulsava, tinha todo um processo, é tudo muito legalista, com todo o direito de ampla defesa, contraditório e tal, mas a gente expulsava, tinha um julgamento lá e o cara era expulso da corporação, né? Agora, isso vai da pessoa. Assim como existem policiais que não são bons, existem médicos que não são bons, existem políticos que não são bons, advogados que não são bons, e vai muito da individualidade da pessoa. A gente faz um exame de seleção extremamente rigoroso, as pessoas passam por um exame psicotécnico para ver se ele tem as condições psíquicas para isso. O exame não é mágico, não consegue detectar tudo. Uma boa parte a gente detecta, mas 100% nada é garantido, né? Não tem como, é humanamente impossível. Mas a gente faz o melhor possível para selecionar os policiais. E aqueles que, infelizmente, se desviam da conduta, ganham um cartão vermelho da corporação. Perfeito. Vou te pedir mais um minuto para o nosso intervalo. Claro. A gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse terceiro bloco com o Coronel Stameles, né? Eu ia falar capitão, olha só a molecada. Essa graduação que vocês têm, eu não sei se é porque eu sou civil, é difícil entender como ela funciona. Mas depois de coronel a major, é isso ou não? Não, é o contrário, né? Então explica, porque eu sou leigo nisso. Bom, começa como soldado, né? Soldado de segunda classe, soldado primeira classe, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Aí vem o aluno oficial, que é aquele aluno que está na academia do Barro Branco. Vem o aspirante oficial, que é o estágio probatório do aluno oficial. Vem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Então são várias... E comandante não entra nisso, porque você pode ter um outro posto e ser comandante de alguma coisa. Você pode ser, por exemplo, o capitão ele é comandante de companhia. Tá. Né? O tenente coronel é comandante de batalhão. E o coronel é comandante dos grandes comandos, que é do CPA, dos CPIs, comandante-geral da Polícia Militar, comandante de policiamento metropolitano, comandante de policiamento da capital e outros grandes comandos. Mas, Stameles, uma reclamação que a gente ouve muito hoje, né? E eu gostaria que você explicasse, talvez você saiba os motivos, é que você tinha, eu não diria mais presença, mas para coisas mais corriqueiras, né? Como às vezes até um acidente de trânsito, uma desinteligência, né, entre vizinhos, né? Você chamava a polícia militar e prontamente estavam lá, apaziguavam, resolviam ou tomavam providências que deviam ser tomadas. E hoje o que você vê é que você chama, rapaz, se não é uma coisa muito grave, não é atendido. O que está acontecendo? Então, o que está acontecendo é que assim, a população cresceu demais e o efetivo da polícia reduziu. Então eu lembro que quando eu entrei na polícia, nós tínhamos 96 mil homens e mulheres na polícia, né? E hoje nós temos um efetivo de 83 mil. Então foi diminuindo o efetivo da polícia, a população foi aumentando. Então, naturalmente, a polícia faz uma triagem hoje para atender prioritariamente as ocorrências mais graves e as menos, que são consideradas assim menos graves, vão ficando para depois, né? Então é uma questão matemática. Talvez isso que justifique a criação, no passado mais recente, das guardas municipais? É uma das formas de solucionar o problema. Eu sou um grande defensor das guardas municipais. Eu acho que a polícia militar ela deveria trazer as guardas municipais para ela, né? A polícia militar deveria, na minha opinião, né, deveria formar os guardas municipais para que houvesse um padrão de formação de pessoal com a Guarda Municipal, interligar o sistema de comunicações da PM com as guardas municipais para a gente poder despachar viaturas. Então, naquelas cidades que a prefeitura tem condições de ter uma guarda municipal, ela trabalharia em conjunto com a polícia militar, e naquelas cidades que não tem condições, ficaria só a polícia militar. Mas nós conseguiríamos deslocar um pouco o efetivo da polícia militar, atendendo melhor aquelas cidades que têm menos condições. Mas a guarda municipal ela é fundamental, na minha opinião. Ela ter poder de polícia, ela ser treinada e trabalhar em parceria com a polícia militar. Nós podemos dizer que São Sebastião é um exemplo disso?
Então, a lei ainda não interligou a Polícia Militar com as guardas municipais, né? Mas toda cidade que tem uma guarda municipal, com certeza vai ter um pouco mais de segurança, até pela própria ostensividade da guarda, né? A lei diz o seguinte, que a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo preventivo, e a Guarda Municipal cuida dos próprios da Prefeitura, mas, assim, a Guarda Municipal acaba prendendo traficantes em flagrante, acaba prendendo pessoas que estão cometendo crime em flagrante, a própria ostensividade da Guarda desestimula alguns criminosos que vão cometer um crime, então por que não a Polícia Militar trazer a Guarda Municipal para ela e fazer um trabalho em conjunto com as guardas? Eu acho que seria a solução. Mas a grande maioria das guardas municipais já são comandadas por ex-PMs, não são? Sim, mas eu estou dizendo a Polícia Militar como instituição, como instituição, né? Não como um ex-policial, mas como instituição. A polícia passar a ocorrência para as guardas, atuar em conjunto com as guardas, essa integração. Eu gosto muito de integração. Integrar o Corpo de Bombeiros do Estado com bombeiros voluntários. Isso daí quem ganha é a sociedade, custa menos, né, para a sociedade e acaba dando um resultado maior. Houve uma ação da Polícia Militar há muitos anos atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, acho que um modelo que foi copiado inclusive do Japão, onde você tinha o policial morando e trabalhando na própria comunidade. Eu não me lembro o nome desse sistema. Era Shusaisho. Isso. Era o sistema Koban do Japão. Isso, Koban. Isso progrediu, não? Eu me lembro que aqui na atividade da Serra eu estive na época na inauguração de um posto desse. Então, isso progrediu. Isso aí, na época, a gente colocou policiais até em escolas. Aquelas escolas mais problemáticas, o policial morava na escola, ele estava 24 horas lá, praticamente de serviço, né? Para o policial era bom porque ele tinha uma moradia mais barata, porque o salário do policial é um salário bastante baixo, né? E para quem está começando na carreira, às vezes você tem um lugar para você morar gratuitamente, acaba ajudando a família a se estruturar. Para a comunidade era bom porque o policial estava morando num local próximo de onde haviam as ocorrências, mas assim, não são todas as cidades que adotaram esse modelo, não são todos os locais, né? E a polícia, com essa falta de efetivo que a polícia acabou tendo, até aqueles postos policiais que tinha, aquela casinha com o policial que ficava lá, acabou sendo desativado, né? Porque você engessava muito o policiamento. Então você chega todo mundo quer ter uma base da polícia na porta de casa. Com certeza. Né? Só que assim, o criminoso sabe que a base está ali, ele não vai assaltar ali, mas ele vai assaltar o bairro do lado, porque o policial está longe dele. Então a polícia priorizou o atendimento com viaturas. Então você pega aquele policial, coloca numa viatura, ele começa a rodar a cidade inteira. E o criminoso nunca sabe aonde o policial vai estar. E ele é surpreendido e preso. Então o policiamento, quando ganha mobilidade, ele acaba se tornando mais eficiente, principalmente se você tem um efetivo mais reduzido. E aquelas unidades móveis, não sei qual é o nome daquilo. Então, aquelas unidades móveis a gente utiliza para grandes eventos. Então, por exemplo, vai ter um Festival do Camarão. Eu quero colocar um policiamento lá, eu coloco uma base policial ali, uma base móvel ali, uma base comunitária móvel. E ali o policial faz todo o sistema preventivo, se tem que fazer uma ocorrência ele faz ali, se tem que prender alguém ele leva para a base para depois transportar para o CDP e tudo mais, mas ela é uma base móvel, ela é usada em grandes eventos. Uma das coisas legais que a gente conseguiu fazer quando eu estava no CPI foi trazer a cavalaria para Taubaté. Então em Campos de Jordão tinha uma cavalaria que estava desativada, tinha um cavalinho lá, 2 cavalinhos lá, mas ninguém usava para nada. Então nós montamos em parceria com a prefeitura... Não é de 1800 e pouco não, né? Não, aqueles 30 cavalos, né? 30 cavalos. Os 130 de 31 do hino da polícia, são aqueles caras lá, os 100 a pé e os 30 cavalos, 130 e 31 no hino da polícia. Entendi. Né? Então, e aí nós montamos uma cavalaria lá e hoje a gente consegue atender todas as regiões. Então, por exemplo, na temporada a gente tem condições de mandar um caminhão com os cavalos para Caraguatatuba, a prefeitura aloja os cavalos numa fazenda, num sítio ou alguma coisa assim, e nós temos um policiamento montado, por exemplo, para fazer o policiamento de carnaval. Quando o soldado está em cima do cavalo, ele está alto e ele consegue ver longe os crimes que podem estar acontecendo, e as pessoas também veem o soldado, então gera uma prevenção maior, né? E o cavalo impõe respeito, então se existe uma briga, um grande tumulto, o cavalo entra no meio, as pessoas se afastam, entendeu? E na temporada, no carnaval, tem muito aquilo de vir 10 pessoas contra uma pessoa começando a bater no cara, não sei o que e tal, e para você separar uma briga dessa, é só jogar o cavalo no meio que sai todo mundo correndo. Todo mundo de perto, né? Coisa que um policial às vezes não conseguia
fazer sozinho, né? Com certeza. Então a gente criou esse sistema aí para melhorar. Mas nunca veio o cavalo para cá, não, né? Veio algumas vezes, veio para cá sim. Não veio antes de eu criar, inclusive. Foi na época do Romano, ele trazia os cavalos para cá, ficava no sítio, a prefeitura. O Romano adora cavalo, né? Ele tem cavalo, né? Tem um sítio lá em Pozuelo. Eu sei, já estive lá. Ele tem, o Góes também tem, o Góes também gosta de cavalo. Tem um monte de gente que gosta de cavalo. Eu tive muito contato com o Romano e com o Amantes, né? Porque foi um período da associação comercial, né? E quando houve aquela história de você entregar as armas, você lembra disso? Sei, o desarmamento, está tudo desarmamento. Eu tinha uma coleção de armas, pra você ter ideia, eu tinha até um mosquetão. Né? Rapaz, que judiação. E aí eu entreguei tudo, né? E só fiquei com o que era legal, né? Com o registro e tal. E eu dei para o Romano uma mira telescópica que eu tinha da carabina, né? E um dia que eu fui visitá-lo lá no sítio, né? Ele pegou uma carabina dele lá, pôs um limão lá para dar o tiro. Mas veio naquela de contar prosa, né? Uma coisa assim de uns 15, 20 metros, né? E deu primeiro para mim atirar. E, pô, eu tenho algum treinamento, primeiro tiro já arrebentei a limão. Ele, não, isso é sorte e tal, colocou o segundo, pum, arrebentei a limão. Não atirou mais nada, nem ele atirou. Já fez uma limonadinha ali para os dois ali? Um cafezinho, um queijo lá, rapaz, que eu vou te contar. E, claro, a nossa bandeira hasteada lá na porta, né? Opa! Você é corintiano também? Ah, não, achei que era a bandeira do Brasil. Não, a bandeira do Corinthians. Do Corinthians? Ele tem na entrada do sítio. A minha mulher é corintiana. O que você é? Palmeirense. Meu filho é São Paulino, é uma bagunça lá em casa. Eu sou neto de italiano, né? Família toda palmeirense. O único corintiano da família sou eu. Fugiu do palestra? Fugiu do palestra. Mas, Romano, olha, Romano, está, né? O que mais que a gente pode falar sobre a polícia? Perdão, engasguei. Se você fosse hoje responsável pelo governador, o que você faria para mudar a polícia militar, para melhorar? Para melhorar a polícia militar? Bom, eu acho que assim, a questão salarial é importante para motivar os policiais. A mudança, que eu já te falei, das guardas municipais, a gente tentaria criar uma lei, usar nossa bancada para uma lei federal aí para permitir que as guardas trabalhassem em conjunto com as polícias, criação dos bombeiros voluntários em todo o país, né, para poder melhorar as condições de segurança, dar essa oportunidade às pessoas. Uma coisa que eu gostaria muito de criar, escolas cívico-militares no país, para quê? Para que aqueles jovens que têm uma certa vocação militar já pudessem começar a sentir o clima, como é que funciona o regime militar, como é que funciona essa estrutura da polícia. Eu acho que isso estimularia muita gente boa a entrar nas forças policiais, nas forças de segurança do país, traria pessoas de qualidade, pessoas que já são vocacionadas para isso, não só pessoas que querem um emprego para ter um salário, mas pessoas que têm a vocação, têm amor à causa, né? Eu acho que isso, eu acho que o Brasil precisa de um banco de dados nacional contendo todos os criminosos, apreensões de armas, para que qualquer um possa consultar. Porque você veja, você tira um RG no estado de Minas Gerais, depois você tira um RG em São Paulo, você tira 27 RG se você quiser. E às vezes você está procurado pela justiça em um estado, você mudou de RG, fica difícil de você encontrar o cara. Tem um estado agora que está unificando o RG com o CPF, acho que é Minas, veio a notícia. Não precisaria nem RG, se você tivesse um CPF com foto, já seria um documento de identidade, né? Eles estão unificando, todos os RGs vão ser agora com o número do CPF. Aqui nós temos já, o nosso RG já é com CPF. O daqui? Não, você tem no mesmo documento os dois números. Sim. Não, lá, acho que unificou um documento só. O mesmo número do CPF vai ser o teu número de registro geral. Isso é legal, isso é legal. Eu vi a notícia, acho que esses dias agora, acho que é Minas Gerais mesmo, que já há alguns anos vem estudando e agora está implantando. Então, eu faria uma parceria também com todas as prefeituras para a gente implantar câmeras nas cidades, porque isso ajuda muito, aquela câmera que tem o OCR, o leitor de placa de carro, né? Isso no meu plano de governo estava, né? Aqui em Caraguá, né? A gente queria criar os portais de entrada da cidade, tudo filmado, todo carro que entrasse seria filmado, a guarda municipal estaria lá na entrada da cidade também. Então, o criminoso, ele sabe quando a cidade é monitorada e ele não vai para aquela cidade, porque se ele entra com um carro roubado, na hora toca um alarmezinho ali
e a viatura já aborda o cara, já prende o cara. É o que a gente tem hoje em São Sebastião. E quem furta um carro não consegue sair da cidade também. Então, para que o cara vai furtar o carro? Você entendeu? Então, diminui crime de furto, roubo. Às vezes o cara vem com um veículo furtado e ele usa o carro para cometer roubos na cidade. Então, ele já não vai conseguir entrar mais. E usar o carro seu legalizado, com placa, com tudo para você cometer um roubo, te identifica na hora. Então, assim, tem muitas coisas legais que dá para fazer. E o governo poderia fazer isso daí. Você citou o problema de salário, né? Como que você vê essa operação delegado? Então, a operação delegado é um paliativo para a questão salarial. Por quê? Porque quando você aposenta, você não leva esse salário, isso que você ganha na operação delegada para a sua aposentadoria. Então, não encarece a aposentadoria dos policiais, a folha de pagamento da polícia, né? E é uma parceria com os municípios também. Eu acho que o governo federal deveria realmente mandar uma verba para os municípios em determinadas ocasiões. Eu falo muito isso. Na temporada, nós recebemos milhões de turistas de outras cidades, né? Então a prefeitura gasta o dinheiro da cidade com atendimento médico, de saúde para essas pessoas. Aumenta a despesa operacional. Aumenta a despesa operacional do município. E nós temos que atender bem os turistas porque nós vivemos do turismo. Agora, o governo federal poderia mandar uma verba maior na temporada para a gente criar essa estrutura para atender bem as pessoas. Porque já que elas saíram da cidade de origem e estão vindo para cá e estão gerando uma despesa, por que não o dinheiro vir junto com essas pessoas também? Para que a gente atenda bem essas pessoas, elas voltem e melhore o turismo na cidade. Eu acho que tem que ter isso daí. E isso aconteceu agora também na pandemia, né? Onde muitas pessoas trabalhando em home office vieram para o litoral e começaram a ter que usar as estruturas da cidade, né? Isso encareceu. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter também na nossa cidade um sistema de internet que funcione bem, você entendeu? A gente tem que disponibilizar isso para as pessoas. Durante a campanha eu conversei, entrevistei, conheci muitas pessoas, né? E eu percebi o seguinte, que tem muita gente que está vindo para o litoral por questão de qualidade de vida. O cara morava em São Paulo, em uma profissão que não necessariamente ele precisa estar em São Paulo. Então o cara é escritor, por exemplo. Ele vem morar na praia, um clima bacana, inspiração para ele poder trabalhar. Ele gasta o dinheiro dele aqui, ele compra um terreno aqui, ele constrói aqui, ele compra roupa, compra gasolina, compra comida aqui. Então ele ajuda a movimentar o comércio. Eu conheci também um cara que ele fazia traduções de livros, ele era tradutor. Então o editor dele manda o livro para ele em português, ele traduz para alemão, para francês, para inglês e tal, e manda via internet. Isso daí. Então são várias profissões que a pessoa pode vir para cá para ter uma qualidade de vida maior e a prefeitura poderia estimular isso daí. Entendeu? Aliás, tem muita coisa que pode ser feita. Nós temos um amigo de aeromodelismo aqui, que ele é técnico em banco de dados da IBM. Acho que era o Oracle que ele administra. É Oracle, né? E ele faz hoje, todo o trabalho dele é aqui de Caraguá. As firmas conectam, né, as que são clientes da IBM, e ele faz a manutenção daqui, sem ir lá. Hoje em dia é assim que funciona. Você pode trazer centros de telemarketing para cá. Hoje no Nordeste tem muitos centros de telemarketing. Então você vai em várias cidades do Nordeste, contrata aquelas meninas para ficar atendendo telefone, para o Banco do Brasil, para Banespa, para Santander, sei lá. Se fosse para atender só, seria bom. O duro é que elas não param de ligar para a gente. Então você pode trazer serviços como esse de call center para cá, para gerar emprego na cidade. Tem muita coisa bacana que dá para fazer. Tem um amigo meu que está montando uma plantação de cacau. Na próxima semana eu vou entrevistá-lo. Depois, se você quiser, eu trago ele aqui para você conhecê-lo também. Ele está montando aqui em Caraguá, uma confecção. Nós já tivemos cacau aqui bastante. Então, e ele está montando que ele quer fazer uma fábrica de chocolate aqui para trazer visitação, para trazer turismo, para ver a fábrica de chocolate. Eu tive no Espírito Santo, em Guarapari, lá tem uma fábrica da Garoto, se não me engano. Eu tive lá há muito tempo, Guarapari ou Vitória, não lembro. É Guarapari. Guarapari. Nós tivemos lá também. Tem uma fábrica da Garoto bacana que você paga para fazer visitação, experimenta chocolate lá, compra chocolate. Então por que não fazer um negócio desse aqui em Caraguá, né? Tem muita opção. Um grande produtor, né? Fomos, na época tinha a Fazenda Lacta aqui, você lembra? Da família do Ademar de Barros. Eu era moleque, a gente ia de bicicletinha pegar cacau lá para comer. Ainda tem cacau lá, né? Se você anda naquela estrada lá, você ainda vê cacau. No meu sítio tem uns 2, 3 pés de cacau. Meu sítio é um desmembramento lá da fazenda. Da fazenda. Eu não sei exatamente onde você está, mas eu sei o Manu, você conhece o sítio do Manu? O Manu da prefeitura, que trabalhou com o Antônio Carlos, ele é meu vizinho. Daquele lado lá que eu guardo bem. Tem uns pés de cacau lá também.
Lá na frente do japonês lá, que é produtor agrícola, perto onde tinha o gengibre. Era o Silvio Saito. Silvio Saito foi o maior produtor de gengibre da América Latina. Hoje ele está com fruta, está com outras coisas lá. É lá perto ou não? Mais ou menos. Antes ou depois? O do Silvio eu acho que é depois do meu. Tá. E para cá eu conheci era do Bocato. Que eu não sei nem se ele ainda tem lá. Né? O Bocato é a Estrada dos Pássaros dele, não? Você entra à esquerda. Onde tinha o Irajá. Isso mesmo. Então, o meu é depois. Depois, tá. Tem um lugar lá que também produz abelha, né? Mel. Eu acho que tem, eu não conhecia esse lugar, né? Tem um lugar lá. Faz tempo que eu também não vi. Já tinha criação de avestruz ali na Estrada dos Pássaros, você lembra? Tinha. Eu sei até de quem é o sítio. Então. Era do Norberto, do Nonô. Do Nonô, né? Nonô, é. E eles colocavam na merenda escolar, né? O sítio é dele ainda, né? A carne de avestruz ia para merenda escolar, inclusive. Não me lembro, isso eu não me lembro. Mas eu me lembro de ter visto o avestruz lá. Tinha avestruz lá. Outra coisa que tinha lá, que às vezes a gente parava para roubar, era carambola. Carambola, no meu sítio tem carambola. Carambola maravilhosa lá na porta. Jabuticaba, carambola, tem muito lá. É uma área rica, né? Na nossa região. O nosso litoral é muito bom, cara. Aqui o que você planta banana tem bastante lá em cima, né? Eu estive conversando com alguns agricultores, você sabe que o meu sonho, né? Na época que eu fui candidato, ainda é meu sonho, né? Era criar ali onde tem aqueles galpões da Fazenda dos Ingleses. Sim. Criar um museu da Fazenda dos Ingleses, da cultura caiçara. Então colocar uma casa de pau a pique lá, você pegar os produtores, levar para vender os produtos, vender mandioca, vender as coisas fresquinhas lá para o turista, cobrar um ingresso para o turista entrar lá, comer um azul marinho, comer um camarão fritinho. Tem um resto do engenho lá ainda, né? Que eles produziam pinga lá também. Tem. E ali você restaurar aquela estrutura, colocar um filme, tipo um cineminha passando história de Caraguatatuba, vender aqueles mariscos, nós temos uns produtores de marisco aqui, levar para vender lá também. Construir uma barca, igual aquelas barcas antigas que levavam as frutas para os navios, para fazer um passeio turístico pelo rio Juqueriquerê, com um guia turístico explicando a história da Fazenda dos Ingleses, a história de Caraguatatuba. Então são muitas coisas que dá para fazer na nossa cidade e que dá para melhorar o turismo, né? Mas lá vai ser difícil você convencer os penidos. Os penidos, né? Eles são jogo duro. É jogo duro. Mas eu acho que dá para fazer uma parceria, né? Eu acho que dá. Todo mundo ganha. A casa da fazenda aqui, que da época dos ingleses, é um monumento histórico fantástico. A gente descia de carrinho de rolemã, aquela decidona antigamente. A gente vinha com bicicletinha, um monte de criança lá e descia. A última vez que eu fui ainda tinha a estrutura do ex-cinema. Tinha um cinema lá dentro. Não vi isso daí, eu não vi. Não era lá no morro, né? Era mais pra frente, né? Porque você tinha aqueles agrupamentos, né? Tem um nome que eles dão lá, não sei se é retiro, né? Onde ficavam os colonos, né? E a fazenda dos ingleses foi mais antiga que a cidade, praticamente. Né? Então, é uma fazenda muito antiga. Você lembra quem foram os primeiros proprietários? Eu não sei, eu sei que teve uma época que eram franceses, né? Antes dos franceses. Rapaz, não lembro. Foram os italianos. Os italianos? Italianos para tirar madeira para fazer dormente de estrada de ferro durante a Primeira Guerra Mundial. Caramba! Eles vendem para os franceses e depois os franceses vendem para os ingleses. A história lá da fazenda é muito legal também. Tem um vídeo na internet sobre isso. Tem sim. Tem no YouTube um vídeo sobre a história da fazenda. Então são memórias caiçaras que a gente não pode perder, né? De jeito nenhum, concordo. Fazer canoa, ensinar a molecada. A gente tinha que montar aqui um esquema de competição de corrida de canoa, sabe? Canoa caiçara, não canoa de fibra de vidro e tal, né? Tem muitos eventos. A dona Heloísa, quando foi presidente da Fundac, ela chegou a explorar essa fabricação de canoas. Então, a Heloísa foi minha professora no Tomás Ribeiro de Lima. Foi dos meus filhos também. Aliás, dizem que ela é uma excelente professora, mas é ruim para é dura. Não, ela pega no pé. De ser dura, né? Mas isso que é bom, né? Porque ela mantém os alunos na linha. Meus dois filhos tiveram aula com ela. Então. E eu me lembro que ela pôs, acho que aquela festa do camarão, ela colocou lá numa barraca uma pessoa fabricando a canoa. Fazendo a canoa, mas é legal então. O pessoal usava muito o guapuruvu. É uma árvore específica. Uma árvore bem mole, ela parece que é feita de água, assim, mas depois que ela seca, ela fica bem levinha. E os caras usam para fazer. A cacheta é igual a puruvu para fazer a canoa. É difícil você conseguir, porque não pode mexer hoje na serra. Não pode mexer.
Não pode mexer, ela é protegida. Mas, Stanelli, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar um pouquinho de política, né? Opa! 1 minuto e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco, Coronel Stanelli, e agora vamos falar um pouquinho de política, né? Você foi candidato a prefeito de Caraguatatuba. Você se lembra quantos votos você teve? Eu tive quase 10 mil votos. 9.424 votos. Exatamente 14,65% do eleitorado. Foi o terceiro colocado. Uhum. O que você fala dessa experiência? E eu vou mudar a pergunta. Por que entrar na política? Então, entrar na política para fazer diferença, para mudar. Mudar a forma de fazer política, né? A gente tem visto aí a velha política em ação, aquela política do toma lá da cá, aquela política da pessoa se perpetuar no poder eternamente, quando o pai não pode mais ser candidato porque está inelegível, coloca o filho. Então a política no Brasil virou um negócio de família. E não é assim que tem que ser. Virou profissão, né? Virou profissão. E a política, ela prevê o que é a boa política? Prevê a renovação, com ideias novas, pessoas novas, abrir espaço para crescimento político da sociedade. E não é o que a gente tem visto, né? Então eu falei, vamos fazer uma política nova, uma política que a gente não vai comprar voto. Estávamos em plena pandemia e necessitando de hospitais, remédio, oxigênio, pagar o auxílio emergencial para as pessoas, e os políticos estavam usando fundo partidário para a campanha. Pô, por que não abriam mão? Se o cara está dizendo que ele vai ser um bom político, que ele está interessado em defender a sociedade, então por que ele não começa abrindo mão do fundo partidário para que esse dinheiro seja usado numa emergência para atender as pessoas? Então nós abrimos mão do fundo partidário. E outros candidatos infinitamente mais ricos, milionários, não abriram mão do fundo partidário. Então isso mostra a essência da velha política. Então nós entramos para fazer a diferença. Nós não pagamos ninguém para adesivar carro, nós não compramos voto, não demos gasolina para ninguém, não fizemos falsas promessas, não usamos o dinheiro público na campanha, todo o dinheiro saiu do nosso bolso, né, para a campanha. Juntamos pessoas de bem da nossa sociedade, sem tomar lá da cá, sem prometer cargos, sem nada disso. Então, para fazer uma política diferente. E eu acho que o Brasil está mudando, as pessoas querem uma política diferente. Os jovens estão voltando para a política. E a minha esperança é que esse país cresça muito politicamente, porque ele só vai ser um país de primeiro mundo se nós mudarmos a forma de fazer política. Nessa tua linha de raciocínio, eu posso acreditar, então, que você é contra a reeleição? Então, eu não tenho uma opinião formada com relação à reeleição ou não, né? Eu acho assim, a perpetuação no poder eu sou contra. Então, mas como não perpetuar se você não tiver regras? Então, eu acho que poderíamos pensar em algo assim. Você citou uma coisa fantástica, agora que é verdade, é o fundo partidário, né? Uhum. Durante a pandemia, todos nós sabíamos que essa conta da pandemia vinha para nós pagarmos, né? Exato. E estamos pagando, a população está pagando, você vê a inflação, a gasolina. Os políticos usaram justamente o argumento de ajudar as pessoas para aumentar ainda suas benesses. O que o executivo, o legislativo e o próprio judiciário fizeram daquilo que tem para ajudar nessa crise? Estou errado? Né? Eles não pagaram, nós que estamos pagando. Exato, e agora essa questão aí, você vê, uma crítica que eu faço, inclusive a política que vem sendo feita atualmente, né? Por que nós vamos elevar juros agora? O Banco Central eleva juros. Se na verdade nós deveríamos fazer o contrário, né? A política cambial do país, a política de juros, ela funciona assim. Existe um excesso de consumo no país. Então você eleva juros. Para quê? Para diminuir o consumo, para diminuir a inflação. Porque se você tem muita gente consumindo, os preços sobem. Né? Existe uma procura muito grande por uma determinada mercadoria, o preço dela sobe. Então você eleva juros. A inflação por demanda. Você eleva juros para duas coisas. Uma, as empresas tomam menos dinheiro emprestado de bancos
para aumentar a produção de bens, né? E você também retira dinheiro de circulação, porque as pessoas vão preferir aplicar o dinheiro para receber os juros do que gastar com futilidades, né? Só que no Brasil atual não existe um excesso de consumo. Não tem. Na verdade, existe uma diminuição do consumo. Então, o lógico não é aumentar a política de juros, aumentar os juros, é diminuir os juros, para que o empresário pegue dinheiro mais barato dos bancos, amplie o negócio dele, contrate mais pessoas e gere mais empregos. Você entendeu? Então, assim, existe uma política às avessas, às vezes. Isso daí vem de uma regra da velha política, de querer sempre manter as coisas no status em que elas estão. Você entendeu? Beneficia alguém. Você pode ter certeza que os milionários não sofrem com a crise. Eu costumo dizer, me corrija se a sua opinião não for a mesma, mas que nós temos um Brasil de castas. Você tem castas que cada uma procura preservar o seu e o resto que se dane. Exatamente. E isso é lamentável. Por isso que eu por isso que eu insisti no problema da não reeleição. Porque a única forma de você, renovar, trazer gente nova para a política é justamente você impedir que os mesmos se perpetuem. E lá com poder, você definindo o teu salário, tuas verbas, tudo mais, você tem mais condições de competir do que os outros novos que estão vindo. Eu vou até falar outra coisa, você é militar, você me desculpe a minha colocação, eu vivi a ditadura, né? Eu sou da época, eu era garoto, né? Eu cheguei a tomar borrachada na rua, viu? Mas não trabalhando. Né? Aí eu entrei na Praça da República, estava indo trabalhar. Aquela multidão correndo contra, o que você faz? Vira e corre também, né? Entrou no bolo. Tomei uma borrachada e ainda me levaram, um japonês me prendeu ainda, um militar lá, me levou. Eu chorava, tinha 16 anos, 14 anos, sei lá. Não, eu estava trabalhando, aí você é carteira profissional, me deu um pontapé na bunda e mandou embora. Tomei um susto danado. Mas você sabe o que eu acho? O regime militar teve os motivos, não discuto isso, mas eu acho que ele cometeu um grande erro. Foi ter durado pouco, né? Porque num primeiro momento você tinha que controlar a população e com isso você cerceou o surgimento de lideranças nas universidades, né? Com aquela desculpa, com aquele objetivo de conter o comunismo, etc., se cerceou a liberdade nas universidades. E ela não durou o suficiente para que os velhos políticos, com os velhos hábitos, pudessem voltar. Tá? Quando termina, o regime militar durou acho que uns 30 anos. Acho que terminou em 85 com o Sarney, né? Com o Sarney, né? Não era nem Sarney, era o que faleceu, o Tancredo Neves. Então, mas ele não assumiu, né? Não assumiu, mas foi naquele período, né? E aí o que volta? Volta toda aquela tranqueirada da política, até Jânio Quadros volta, cara. Voltou todo mundo que tinha sido caçado. E aqueles velhos hábitos continuaram. Sabe? Eu não sei se eu estou falando um absurdo, mas eu acho que foi a grande culpa. Se tivesse durado aí mais 30 anos, sei lá, mais 20 anos, e tivesse liberado, principalmente o meio universitário, que é o meio nato de você formar lideranças, talvez tivesse mudado. Me corrija se eu estivesse sendo contra o que você pensa, hein? Não, de forma alguma. Eu acho assim, eu faço críticas a tudo, né? Eu sou conservador, de direita, sou capitalista, mas quando o governo erra, eu bato também. Porque político erra e político acerta. O ser humano. O governo militar, ele teve grandes acertos. O país, a estrutura que nós temos hoje no país foi construída durante o governo militar. Então você vê a ponte lá, Rio-Niterói, a indústria... Grande parte da indústria... Itaipu acho que começou lá também. Itaipu começou no governo militar, Angra dos Reis começou no governo militar, Transamazônica começou. Grandes empresas foram criadas no governo militar, né? Embraer. Então, assim, tem grandes acertos. Agora, despolitização, Osiris Silva, a despolitização do país ocorreu também no governo militar, porque as pessoas começaram a ficar acomodadas e o governo militar não incentivou a politização das pessoas. Então se perdeu muito isso daí, né? Eu acho que deveriam ter sido criadas leis, e ainda devem ser criadas leis, para que o mal político não possa exercer. Porque assim, você vai entrar no serviço público, você vai prestar um concurso para a Polícia Militar, você foi preso por tráfico, você tem uma série de problemas criminais, você não pode ser policial militar, mas você pode ser presidente da República. Você entendeu? Você pode ser semi-analfabeto, você não tem conhecimento nenhum, mas você pode ser presidente da República.
Agora, para você ser um juiz, para você ser um promotor, para você ser um soldado da Polícia Militar, você tem que prestar um concurso, tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Você vai ter que apresentar uma prova de conhecimento. Então eu acho assim, nós tínhamos que ter uma lei que proibisse o político que já foi condenado por algum crime ligado à corrupção de se candidatar. Né? Ele teria que fazer, ou você vai se candidatar, você teria que fazer um curso para aprender o que faz o político, como é que você faz as leis, o que pode, o que não pode, entendeu? Porque para qualquer cargo público você tem que ser capacitado. Por que para você ser o presidente de uma nação, para ser o governador, para ser um prefeito, para ser um vereador, você não precisa disso? A Argentina é assim, né? Então nós melhoraríamos muito o nível dos nossos políticos se nós tirássemos os ladrões, os corruptos de circulação e tirássemos também aqueles que não conhecem a sua função, porque tem muitos casos. Eu lembro do Tiririca, quando ele foi eleito deputado federal, tiveram que fazer uma prova para comprovar que ele sabia ler e escrever, e na minha opinião o exame até que não foi muito bem feito não, foi feito meio que acochambrado para o cara assumir. Você entendeu? Porque o cara era semi-analfabeto. Você se lembra do Cacareco? Lembro do Cacareco. Foi eleito. Foi eleito. Então, assim, como um político desses vai fazer o Brasil crescer? Né? Tem muitos políticos, tem muitos vereadores que mal sabem ler e escrever, e quem é que faz a lei que ele está assinando? Ele assina João da Cruz. Você entendeu? Vai um empresário ali, dá uma grana para o assessor dele, faz uma lei para beneficiar a gente aqui, não sei o que lá e tal. O político muitas assina vezes João da Cruz. O prefeito é obrigado a dar para poder governar também. Tem esse outro lado. Exatamente. Tem esse outro lado. A política é a arte de você conversar, de você negociar, de você trocar ideias, trocar até favores, né? Mas tem que ser feita de uma forma para benefício da população, não para benefício próprio, né? Mas é o que a maioria não faz, né? O Stanelis, eu fucei no teu Facebook também, né? Acho que era legítimo, né? Até para alguma foto sua foi difícil. Porque você tem 2 ou 3 Facebooks, né? Foi complicado. Mas eu vi alguns temas que você está defendendo e eu anotei alguns aqui. Eu vou fazer assim um bem bolado com você. O Brasil que sonhamos é possível? É possível, é possível. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso e eu acho que essa juventude que está vindo aí está mais politizada. Pessoas honestas estão voltando para a política. Quando eu fui sair candidato a prefeito, a Marina ficou louca, minha mulher ficou doida comigo. Nossa, você vai entrar nesse negócio, vão arrumar amante para você, vão falar que você é corrupto, vão forjar áudios com falas suas, porque hoje tem programinhas que você muda a voz da pessoa, você fala igualzinho a pessoa. Até vídeos que você coloca o rosto da pessoa e você coloca a pessoa em situações que ela não estava, vão criar fake news seu, vão denegrir a sua imagem e tal. Você vai entrar nisso? Eu vou entrar nisso, porque se as pessoas bem intencionadas não entram, vai ficar só ladrão lá, só bandido, né? E hoje as pessoas estão vendo isso, né? O castigo do cara que não gosta de política é ser governado por quem gosta. Corrupção. Corrupção é uma coisa que tem que acabar nesse país. É uma coisa que veio desde a era de Portugal para cá, né? Isso daí está no gênio do brasileiro e nós temos que tirar isso daí. Corrupção, ela leva a chance de futuro de um país. A incompetência também. Drogas. Drogas é uma coisa que, assim, eu sou totalmente contra, né? Eu sou policial, sou contra a liberação de drogas. Eu acho que até o álcool, em determinadas proporções, ele tem que ser controlado. A gente tinha muitos problemas na periferia, em botequinhos, que vendiam drogas, que as pessoas se embebedavam demais, causavam confusão, tinha homicídio e tal. Eu sou a favor de limitar o horário desses locais onde ocorrem essas mortes, ocorre o tráfico de drogas e o proprietário não toma as devidas providências, ele mantém um público lá que gera confusão no bairro. Eu acho que tem que limitar o horário de funcionamento. Mulher na política. Eu sou totalmente favorável. A mulher, ela é muito mais honesta do que os homens, né? Isso quem diz é a psicologia, não sou eu, né? Tem estudos que dizem que as mulheres que estão na política são menos corruptíveis, elas têm uma índole melhor. Eu sou totalmente favorável. Acho que um dia nós tínhamos que ter uma nova presidenta da República que não seja a Dilma. Assistencialismo. Eu sou contra o assistencialismo, da mesma forma que eu sou contra o voto de cabresto, né? Eu acho que as pessoas, um governo sério tem que desenvolver economicamente uma nação, uma cidade, para que as pessoas não precisem do político.
né, para que elas ganhem o próprio dinheiro, elas consigam se sustentar e não usem o assistencialismo como um cabresto eleitoral. Casa própria. Todo mundo tem que ter casa própria, é um direito do cidadão, né? Eu acho que a política de casa própria ela é possível, ela é viável, em um governo honesto, em um governo competente. Nós temos verbas federais para isso, né? O que nós não temos muitas vezes é pessoas competentes para fazer os projetos, para trazer o dinheiro para você construir as casas para as pessoas. Envelhecer com dignidade. Isso é política social, né? Se você tem uma cidade com uma estrutura para isso, no meu plano de governo tinha essa questão do atendimento prioritário geriátrico, nós temos que ter uma estrutura, principalmente porque em Caraguatatuba, eu vou falar agora, puxar a brasa para a nossa sardinha. Nós estamos numa cidade maravilhosa, uma cidade que tem muitos idosos, muitas pessoas saem de São Paulo, de São José dos Campos, por causa da qualidade de vida, elas se aposentam lá e querem viver, ter uma vida melhor no nosso litoral. Então nós temos que ter uma estrutura para que essas pessoas possam envelhecer com dignidade. A educação muda vidas? Muda vidas, a educação é fundamental para mudar vidas. Eu vi isso no projeto Bombeiro Mirim, né, que pessoas que chegavam com um perfil saíam com um perfil muito melhor, né? Os pais vinham dar esse depoimento, os professores vinham dar esse depoimento, muitos dos garotos que eram criancinhas de 7 anos de idade hoje estão na Polícia Militar, hoje são empresários, são bombeiros, são pessoas de bem. Então a educação é o bom caminho. Quem ama a terra preserva a sua cultura. Exatamente, acho que o povo caiçara tem uma cultura riquíssima. Não só a sua cultura, preserva o seu ambiente, a sua natureza, preserva o seu modo de vida, né? E o povo caiçara tem toda a chance do mundo. Eu vejo, assim, com muita tristeza, a perda da cultura caiçara, né? A gente recebe pessoas de todos os lugares, em vez de nós transformarmos essas pessoas, adotarmos essas pessoas e tornarmos essas pessoas caiçaras, às vezes nós assimilamos culturas ruins, né? Vícios ruins, e relegamos a segundo plano a cultura caiçara. Isso tem que ser preservado. O caiçara tem que saber como é que se faz uma canoa, tem que ter a cultura da pesca, temos que investir nos nossos pescadores, nos nossos agricultores, temos que preservar a cultura nossa. Agricultura. A agricultura é fundamental, a agricultura é que alimenta o mundo. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Mesmo sem tanto apoio do governo, sem tanta política para desenvolver, para prestigiar os agricultores, esses guerreiros ainda sustentam o mundo com a sua agricultura, né? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, né? Agora, o que nos falta é tecnologia, falta investimento, falta incentivo, falta educação na cultura, né? Eu acho que as escolas tinham que ter as suas hortinhas comunitárias, sabe? A gente tinha que investir mais nos agricultores para que eles possam comprar maquinário. Tínhamos que ter uma política de incentivo para alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos. E o Brasil tem todas as condições para fazer isso. Qual foi sua experiência na última eleição? Valeu a pena? Valeu a pena, valeu muito a pena. Conheci muita gente boa, eu vi o lado bom e o lado ruim da nossa cidade, eu vi muitas pessoas passando fome, vi locais miseravelmente cuidados pela prefeitura, com uma estrutura precária, com esgoto correndo a céu aberto, pessoas tendo que fazer gato de luz porque não chega a luz na casa delas, pessoas morando em barracos que estão à beira de desabar num local e não existe uma política habitacional adequada. Eu vi muitas inundações na cidade que poderiam ter sido resolvidas se tivesse sido feito o investimento correto. Eu vi muito dinheiro sendo desperdiçado com coisas que não precisa, né? E deixando de atender pessoas que precisam. Foi uma experiência muito rica para mim. Conversar com as pessoas, entender a necessidade das pessoas. Eu vi que tem muita gente boa e competente na cidade que não é aproveitada. Eu acho que foi uma experiência que valeu muito a pena para mim. Eu cresci muito nessa campanha. O seu plano de governo que foi apresentado se aplicaria hoje? Se aplicaria perfeitamente hoje. Não só aquele plano, até coisas novas, ideias novas que surgiram depois. Mas se aplicaria sim, com toda certeza. Pelo exposto por você, sai candidato de novo na próxima eleição? Então, agora em 2022 eu pretendo ser candidato a deputado federal, né? Opa! Deputado federal em 2022, porque é a próxima eleição. A gente não pode perder as oportunidades, né? Até para se manter em evidência, né? Não, acho que não só para se manter em evidência, mas já imaginou se a gente consegue ganhar uma eleição para deputado federal? Projetos de lei para o Litoral Norte, para a melhoria
da cidade, despoluição de praias, de rios, facilitar o investimento, criar uma estrutura que possa trazer capital para a cidade, melhorar a vida das pessoas. E depois de 2024, se Deus assim nos permitir, pretendo sim, eu não pretendo abandonar a nossa cidade. Eu acho que eu não pretendo parar de disputar eleições. Como 2022 é a próxima, nós estamos com o nosso grupo voltando a preparar aí o terreno para isso, né? Sou pré-candidato a deputado federal na próxima eleição. Pelo que sei, sou o único do litoral, né? Parece que para estadual tem vários candidatos aí que já se manifestaram, né? Pré-candidatos, né? Mas para federal não. E nós nunca tivemos um federal, pelo que eu sei. Não sei se você tem mais conhecimento nessa área. Nós já tivemos estadual Paulo Julião, o Antônio Carlos. Federal já tivemos. Tivemos federal? Eu não me lembro. Quem era o federal? Nada significativo. Eram vereadores que, às vezes, até para ganhar espaço... Não, mas que foram eleitos deputados? Não, eleito nenhum. Ah, tá. Não, só estadual. Eleito nenhum. Então, estadual nós tivemos o Paulo Julião, tivemos o Antônio Carlos... O Mozart Russomano. O Mozart Russomano. O filho do Antônio Carlos ficou como substituto, né? Como suplente. E assumiu acho que uns 3 meses, não foi? Isso mesmo, Antônio Carlos. Então, e agora eu acho que tem várias pessoas se manifestando como estaduais, como pré-candidatos a estadual... Mas eu não lembro de ninguém que seja pré-candidato a federal. Não, candidatos nós tivemos, mas eleito nenhum que tenha sido eleito. Não. Então, acho que a gente tem que suprir essa lacuna, até porque existem verbas estaduais e verbas federais. Colucci foi candidato a federal. Estadual, não foi? Não, acho que foi federal. Foi a federal? Eu acho que foi federal, não tenho certeza, mas acho que foi federal. Mas ele não ganhou, né? Não ganhou. Ele não ganhou. E agora está fazendo um bom trabalho na ilha. O primeiro já foi excelente, minha avaliação, tá? Eu acompanhei Ilhabela já há muitos anos. Ele faz um bom governo. Ele mudou Ilhabela, ele é ex-militar, né? Ele trabalhou comigo. Dentista, né? Era dentista da polícia e eu montei um consultório odontológico no quartel e ele atendia a Operação Verão. E aí eu falei para ele, Colucci, se um dia você ganhar para prefeito, você vai construir um quartel de bombeiro na Ilhabela. No dia que ele ganhou, no dia seguinte eu estava na casa dele. E ele montou para mim o quartel de bombeiro lá. Acho que logo que ele foi eleito a primeira vez, o Romano foi para lá também. Romano foi. O Romano era... Trânsito, acho que era. Trânsito, Defesa Civil, alguma coisa assim. Não, era trânsito. Lá era trânsito. Defesa Civil foi aqui. O Amantes foi trânsito aqui, né, em Caraguá, com o Antônio Carlos. Foi. Aliás, ele tem bronca minha até hoje. Eu critiquei ele uma vez, ele não gostou muito. Mas tivemos grandes... Foi um grande parceiro quando fui presidente, né? Eu fui presidente da Associação Comercial numa época que nós precisávamos, os comerciantes, ajudar a consertar carro da Polícia Rodoviária, da Militar, né? O combustível vinha, mas manutenção não tinha, né? Então era a cidade que acabava ajudando naquela época. Então eu tive contato com ele, com o Amandes, com o Romano, tive bastante contato. Depois, deixa eu ver se me lembro mais. Não, eu acho que esses foram os que mais contato eu tive. Sabe quando eu comandei o M4, tinha um padre lá em São Paulo. Era Padre Ticão. Ele era muito amigo do Alckmin, ele ia direto, o Alckmin assistia a missa dele, então ele ligava para o governador direto. E aí o padre não gostava da PM, ele detestava a PM. Aí eu fui fazer uma visita para o padre, falei, por que ele não gosta da gente, né? A gente faz um trabalho tão bom. Aí o padre falou, o sargento aqui, a gente tem casamento na igreja, o sargento vem aqui, os carros todos estacionados, que ele multa todos os carros, porque o local é proibido estacionar, mas multa os carros todos aqui. E atrapalha o casamento, as pessoas ficam reclamando. Falei, é por isso que o senhor não gosta da polícia? Falei, pera um pouquinho. Peguei, troquei o sargento, coloquei outro sargento, um cara que era super político. Liguei pro regional, que era da minha turma, que era o coronel Tadeu, da minha turma. Né? Não é o Tadeu que é deputado, é um outro Tadeu. Falei, dá para você mudar aqui a mão de estacionamento, a proibição aqui, que está atrapalhando a igreja, não sei o que e tal. O padre virou o maior amigão meu, passou a adorar a polícia, porque chegava os carros, o sargento ajudava os carros a estacionar lá, tal, não era mais proibido estacionar, parou de multar todo mundo. Então, com conversa você resolve, né? Como você falou de trânsito, eu até peguei esse gancho teu. Alguma coisa que nós deixamos de falar? Se você quiser mandar um recado também para o pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Bom, eu quero mandar um recado para a minha equipe, o pessoal que trabalhou comigo na campanha, né? As pessoas que nos apoiaram, todos foram voluntários. Né? Nós fizemos uma campanha sem dinheiro, a gente não tinha grana para pagar as menininhas das bandeiras, então as menininhas e os menininhos lá eram todos voluntários, né? Saía da escola ou saía de casa, ajudava a gente. Quero agradecer muito, quero agradecer as pessoas que votaram na gente na campanha, que confiaram no nosso trabalho, deram esse voto de confiança. Peço o apoio de todos para que a gente continue desenvolvendo a nossa cidade, cobrem dos políticos, escolham bem os seus políticos, né? Não votem, não vendam o seu voto.
não vendo o seu futuro, o futuro dos seus filhos. Vender o voto, gente, é jogar no lixo a nossa cidade, né? E eu confio muito no Brasil, eu acho que esse país tem um grande futuro, confio nessa geração que está vindo aí, eu acho que as crianças, essas novas gerações, elas estão mais politizadas, né? Política é um negócio bom, é a política que constrói a escola, é a política que constrói o emprego, é a política que muda o país, né? Eu sou contra a politicagem, não contra a política. Aquela política ruim do toma lá da cá, né? Mas eu tenho uma esperança muito grande nesse país e eu acho que se nós unirmos forças, né, nós vamos ter um grande Brasil. Você que tem vontade de ser candidato a alguma coisa, quer ser vereador, quer ser candidato a prefeito, quer ser candidato a qualquer coisa, pode nos procurar, a gente vai te aconselhar, a gente vai poder... Eles estão te olhando lá. A gente vai poder te aconselhar, vai poder te ajudar no que for possível, de repente a escolher um partido e tal, mas venha para a política, dê a sua cara a tapa, dê sua contribuição e nos ajude aí a construir um Brasil muito melhor. Beleza. Tanelis, muito obrigado pela sua gentileza em atender nosso convite, sempre que precisar, as câmeras estão à disposição. E a você, telespectador, que nos prestigiou com a sua audiência, até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Até mais. Caraguá TV, a primeira da cidade.